Olá, você está mais uma vez no canal SOS Engenharia e na aula de hoje nós trataremos de uma palavrinha pequena chamada força. Uma palavra pequena, mas que carrega consigo um grande significado dentro da análise estrutural. Fique comigo nos próximos minutos e desenvolveremos juntos sobre os conceitos, como elas se classificam e todos os detalhes que permeiam esse conceito e essa grandeza física tão importante dentro das estruturas. Bom, e uma coisa muito importante antes de você aprender alguma coisa é saber por que você está aprendendo isso. Então vamos lá. Eu sentia muito falta disso na minha graduação. Sempre que me era apresentado um conceito, muitas das vezes eu não conseguia relacionar aquilo com a realidade e não conseguia ver sentido naquilo que eu estava aprendendo. Por isso que eu quero falar para você por que é importante você aprender sobre o conceito de forças, carregamentos na estrutura. Vamos lá. Carregamentos dentro de uma estrutura, eu não diria que é o coração, porque existem outros elementos também importantes, mas um dos órgãos vitais da análise estrutural é o conceito de forças e o aprendizado em manipular esses dados, em pular as unidades de medida de quilograma-força para tonelada-força, para quilonewtons ou newtons, ter essa intimidade. Talvez você não consiga fazer isso de prontidão, né? Mas se você tem esse conceito, você age com tranquilidade. Então, por isso é muito importante você aprender os conceitos de forças, de onde eles surgem e qual a classificação deles, porque isso também reflete na análise estrutural. Então, vamos ao assunto da aula de hoje, de extrema importância para o conceito estrutural. Os conceitos que envolvem as forças, eles são extremamente intuitivos. Por exemplo, nós podemos exercer uma força muscular do nosso corpo sobre outro corpo. Nós também temos outros exemplos, como as locomotivas, por exemplo, que exercem força nos vagões. Também temos exemplos de molas que exercem força sempre em contato com corpos, né? Ou contraída ou alongada. Então, o conceito de força em si ele é um conceito muito simples. Então, nesses exemplos que eu citei, repare que existe uma coisa em comum entre eles. Todos esses exemplos que eu citei, tanto a força muscular quanto essa força de tração da locomotiva, ou também como a força da mola, essas forças que eu relacionei aqui, elas estão sempre com um ingrediente em comum, que são as forças de contato. Esses exemplos que eu citei, eles fazem referência às forças que precisam de contato entre o corpo que exerce a força e o corpo no qual ela é exercida. Então essas forças onde os corpos recebem esse contato, elas são chamadas de forças de contato. E existem outras categorias de forças que nós também podemos citar aqui. Exemplo disso são campo elétrico, campo magnético e principalmente no estudo das estruturas, o campo gravitacional da Terra. Então nós podemos denominar as forças em forças de contato e forças gravitacionais, que no segundo caso aqui, as forças gravitacionais representam extrema importância dentro da análise estrutural, porque delas dependem toda a carga das estruturas, ok? E o mais comum dentro da análise estrutural é chamar as forças de cargas ou carregamentos. E dentro dos carregamentos ou cargas, que a partir de agora nós vamos chamar de cargas, dentro das cargas que carregam a nossa estrutura, elas podem ser classificadas de dois tipos, tá? Essas forças de contato, elas podem ser classificadas em forças de contato externa e interna. Qual a diferença das forças de contato externa e interna? As forças de contato, vamos falar da interna primeiro. As forças de contato interna da estrutura é a transmissão de esforços de um corpo para outro corpo. Então, por exemplo, uma viga sobre um pilar, uma laje sobre uma viga, enfim, essa transmissão de esforços, esse contato, essa força de contato interna entre a estrutura, essas ligações são denominadas de forças internas, que acontecem dentro da estrutura, certo? Já as forças externas são as forças relativas à transmissão desses carregamentos ou desses esforços para o ambiente, né? Para aonde essa estrutura está sendo estabilizada. No caso das estruturas que nós estamos vendo aqui nas nossas aulas, nós vamos falar sobre concreto armado e estruturas metálicas. O que restringe esses movimentos da nossa estrutura, o que traz estabilidade para a nossa estrutura,
são as forças externas ou chamadas de reações de apoio. Então o que acontece? A nossa estrutura ela é carregada, submetida a um carregamento, os elementos internos dessa estrutura interagem entre si e chega a dar uma reação de apoio nessa estrutura, que é o contato da nossa estrutura com o solo. Nesse contato da estrutura com o solo, existe uma força reativa, que é denominada de força externa. Então, nós podemos classificar as forças ou cargas em duas: forças internas entre os elementos e forças externas, que são as reações de apoio. Tá legal. Nós vimos aqui que as forças elas são classificadas em forças de contato gravitacional e que as forças de contato ainda se desmembram em duas, externas e internas. Agora, aonde estão situadas essas forças? Como elas são transferidas à nossa estrutura, né? Esse é o X da questão. Se as forças se situam no espaço, a nossa estrutura pode receber esses carregamentos nos três eixos que permeiam nossa estrutura, né? Então nós temos aqui os eixos X, Y e o eixo Z. Então as nossas forças elas sempre estão direcionadas em um desses três eixos, ok? Só que nem sempre essas forças estão situadas exatamente sobre os eixos, né? Então se nós fôssemos pensar em uma tridimensionalidade, nós temos aqui o nosso eixo Z, nós teríamos aqui o nosso eixo, por exemplo, X, e nós teríamos aqui um terceiro eixo que a gente chamaria de eixo Y. Então poderiam surgir forças dentro desse plano que não corresponderiam exatamente na ortogonal ou na direção do eixo de aplicação dessa força. Para isso, para achar essa força, então nós teríamos uma força resultante agindo, né, no nosso eixo. Então se nós fôssemos analisar todo o conjunto de forças que age na nossa estrutura, nós poderíamos chamar essas forças de forças resultantes, tá? Que seriam a soma desses vetores que coincidem no mesmo ponto, ok? Bom, espero que você tenha entendido esses conceitos. Agora nós vamos falar sobre as unidades de medida dessas forças ou carregamentos. Bom, as nossas forças podem ser medidas nessas unidades mais comuns aqui dentro da literatura brasileira, né? Nós temos aqui o conceito de quilograma-força. Logo mais abaixo nós temos a unidade de medida de tonelada-força. Aqui nós temos a unidade de medida em quilonewtons. E eu já vou explicar todas essas unidades de medida. Bom, como eu disse, essas são as unidades de medida de força. As mais comuns que nós temos, principalmente no sistema internacional. Dentro dessas 4 unidades de medida aqui, nós temos que ter essa sensibilidade, essa facilidade em converter as unidades, porque podem nos ser apresentadas unidades em tonelada, muitas das vezes em quilograma-força, então nós temos que ter essa intimidade e fazer com facilidade essa conversão das unidades. Então eu quero que você pense comigo aqui. Vamos lá. Imagine que uma pessoa com sobrepeso, eu diria, ela pesaria 100 quilos, ok? Lembrando que as unidades estão em quilos, só que aqui a unidade está em quilograma-força. Por que quilograma-força? Esse força, ele leva em consideração a aceleração da gravidade na Terra. A aceleração da gravidade na Terra, vai estar no rodapé aqui, mas ela é mais ou menos 9,8, né, metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, para os exemplos que nós vamos usar aqui nas nossas aulas, nós vamos aproximar essa aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar os nossos cálculos. Então, pensando nisso, uma pessoa de 100 quilos, na verdade, ela tem 100 kg força, certo? Então, se você pensar assim, bom, uma pessoa tem 100 kg força, certo? Então, quando essa pessoa de 100 quilos, quanto ela corresponde em tonelada força? Se você pensar, uma tonelada tem 1000 quilos, então essa pessoa de 100 quilos, ela tem 0,1 tonelada força, tá ok? E se nós vamos pensar assim, em quilonewtons, quanto ela representa? Em quilonewtons, eu elimino os 2 zeros aqui, então essa mesma pessoa tem 1 quilonewton. E quantos newtons essa pessoa tem? Lembre que quilo multiplica por 1000, então newtons representa 1000, né? No caso 1 kN representa 1000 newtons, então essa mesma pessoa teria 1000 newtons de peso ou 1000 newtons de força aplicada na nossa estrutura.
Então, se você pensar e relacionar esse conceito bem simples de 100 quilos uma pessoa, 0,1 tonelada força, ou 1 kN, ou 1000 newtons. Se você entender essa relação e puder relacionar com alguma coisa que você conhece, você nunca vai ter essa dificuldade de converter unidades. Talvez você não faça de prontidão, né? Talvez você tenha que pensar ou calcular, mas você nunca vai se desprender desse conceito aqui, e ele é muito importante porque uma vírgula, se você prestou atenção aqui, uma vírgula muda todo o nosso cálculo. Então, geralmente programas computacionais, claro que todos eles podem ser, né, ou a maioria deles, podem ser manipulados. Você pode alterar as unidades que você entra, as informações, né, os dados que você alimenta ao programa. Então você tem que ficar muito atento às unidades que o programa está te pedindo para você não informar unidades erradas que podem comprometer todo o seu cálculo. Bom, o tema da aula de hoje era sobre carregamentos e eu espero que eu tenha sido claro com vocês. Na aula de hoje nós vimos que as forças são classificadas em forças de contato, forças gravitacionais, sendo essa segunda extremamente importante para a análise da nossa estrutura, que as forças de contato são classificadas em externas e internas, e essas forças internas são as forças correspondentes à transmissão de carregamentos entre os elementos. As forças externas são as forças reativas da nossa estrutura. E dentro dessas forças, nós temos os conceitos de unidade de medida, independente de onde essa força esteja classificada. Então nós temos essas unidades de medida que identificam qual é a intensidade dessa força atuando sobre a nossa estrutura. Eu espero que eu tenha sido claro com você. Na nossa próxima aula, nós trataremos de um assunto ainda mais importante dentro da nossa estrutura, que são os tipos de carregamentos. Então continue nos acompanhando, deixe sua dúvida aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal. Parece meio clichê falar, pô, se inscreve aqui, mas é realmente muito importante, porque o YouTube, quando você se inscreve, ele prioriza esse canal. Então sempre que eu subo um vídeo novo para o canal, ele vai te avisar, ó, o Marcelo lá do canal SOS Engenharia postou um novo vídeo, e assim você não perde esse elo, você está sempre acompanhando a temática do canal e até que nós cheguemos ao nosso ponto em comum, que é o cálculo de uma estrutura completa dentro de um programa computacional. Mas para chegarmos lá, nós vamos precisar de todos esses conceitos dessas aulas anteriores para que não haja deficiência depois no cálculo estrutural. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.